Bom dia a todos. Uma honra e uma alegria muito grande estar aqui. Esses estudos dessas palestras, elas foram distribuídas basicamente em 3 blocos, muito bem distribuídos, por sinal. O ontem, do ensino confirmatório, o hoje e o amanhã. E ontem a gente ouviu do ontem. Ontem a gente ouviu também do hoje, né? E hoje a gente vai ouvir do amanhã, né? Mas mesmo que a gente fale amanhã, a gente sempre vai olhar para o amanhã, né? Então, quando eu recebi essa incumbência de falar do amanhã, eu falei, eu não sou profeta, né? Eu sou boieiro e colhedor de sicômoros, eu não posso falar do futuro, né? Mas eu vou falar aquilo que às vezes a gente tem no coração e a gente lê nos livros. E a proposta de estudo que eu tenho para falar é sobre a qualidade do ensino confirmatório. Eu acredito que é algo bastante novo isso, e inclusive para mim a gente falar em qualidade. A gente costuma não falar muito de qualidade em atividades da igreja. Dependendo do lugar que você acessa, o voo que você pega, a farmácia que você compra os seus remédios, tem sempre uma avaliação logo em seguida, para ver se você vai voltar lá ou não. E eu acho que professor e pastor talvez sejam as únicas coisas que a gente não avalia, e a gente precisa aceitar do jeito que elas são, né? Do jeito que as coisas são, né? Às vezes eu não posso escolher meu professor, eu não posso escolher meu pastor, mas eu preciso aceitá-los, né? Ao contrário do que ir num dentista, ir num médico, enfim, numa farmácia, a gente quer qualidade, né? E por isso eu quero falar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre a questão da qualidade. Mas também ao longo desde ontem até hoje, o que a gente percebe é aquilo que eu percebi no livro de um biólogo francês chamado Henri Atlan, Entre o Cristal e a Fumaça. Há muito tempo a gente achava que a gente conseguia entender o ser humano e ter uma visão perfeita de quem é o ser humano. E a própria biologia nos mostrou que as coisas não são tão simples assim. E nós somos fumaça que ninguém consegue prender. E às vezes nós diagnosticamos sociedade, diagnosticamos família, diagnosticamos adolescentes, pastores, e nós, na verdade, não sabemos exatamente do que estamos falando, de quem estamos falando, porque isso é tudo muito variável. Veja, por exemplo, a palestra do professor Max hoje, que ele nos apresentou de uma maneira muito bonita e muito, digamos, alarmante o nosso contexto hoje. E quando nós cantamos o hino 395, o autor daquele hino retratou em 1967 o mesmo contexto, né, que as pessoas procuram o seu espaço para tentar resolver os seus problemas e não conseguem. Ou seja, parece que a maldade dos dias ela existe depois do pecado, e mesmo que a gente consiga um diagnóstico aproximadamente bom do nosso tempo, sempre vai haver lacunas, né? Sempre vão haver lacunas, e eu parto desse pressuposto antes de começar a falar sobre indicadores de qualidade. Para eu ter certeza que todos acompanham meu raciocínio, além do Ivan e do Kaiser, que vão fazer o trabalho sobre a minha apresentação, eles vão prestar atenção com certeza, né? Eles vão ter que fazer esse trabalho para o professor Marcos. Os outros talvez vão dar uma cochilada, mas eles não podem dar, né? Então, para vocês todos entenderem do que eu estou falando quando a gente fala em qualidade e indicador de qualidade. Eu vou usar o exemplo da farmácia, porque eu, sempre quando vou na farmácia eu já sou convidado logo se o atendimento foi ótimo, bom, regular. Geralmente é ótimo. Por que é ótimo? Porque existe um indicador que eu criei, né? Qual que é o indicador que eu criei para dar ótimo? Para a pessoa me atender bem, com atenção, me explicar bem aquilo que eu preciso fazer. Esse é o indicador que eu uso para fazer a minha avaliação.
o que indicadores nós vamos usar para medir a qualidade do ensino confirmatório? Então, é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho e, como alguém já falou sobre as minhas palestras, às vezes elas vão de um lado, vão para o outro, mas eu quero chegar ali. Quer dizer, nada que eu fale aqui não tem um propósito para chegar no final, mesmo que nem sempre a gente consiga entender, nem eu. Mas essa é a intenção. Mas, de qualquer forma, uma pergunta assim, só para a gente pensar um pouquinho. Qual que é o principal indicador de qualidade do ensino confirmatório que a gente usa na Igreja Luterana? Eu dou um chute, assim, de que o grande problema do ensino confirmatório, na nossa perspectiva, é a descontinuidade desses jovens participarem das atividades da igreja. E essa foi, na verdade, a grande origem de todos esses estudos que nós estamos fazendo. Eu lembro até da figura do pastor Fernando Gart, que até contou aquela piada dos morcegos, né? Que todo mundo já sabe. É ali que tudo começou, né? Por que os alunos da instrução de confirmandos não ficam na igreja? E quando a gente olha um pouquinho isso e vê isso assim meio que no senso comum, em torno de 70% a 80% dos nossos adolescentes confirmados não ficam na igreja. Então, esse é o problema e geralmente a gente usa esse como indicador. O ensino confirmatório ele não está sendo bom porque as crianças, os jovens, os adolescentes não ficam na igreja. Mas será que esse é o único indicador que nós podemos usar para medir a qualidade do ensino confirmatório? E aqui agora vamos um pouquinho mais longe, ou seja, a gente não usa só um indicador, a gente pode e deve usar mais indicadores. Mas o desafio da qualidade na instrução de confirmandos, ele começa evidentemente, na verdade tem dois desafios, antes que eu esqueça, porque depois quando eu chegar lá no segundo desafio eu não vou lembrar que eu já tinha falado do primeiro, mas é a natureza do seu ensino. É uma atividade formativa em que aquilo que eu vi, aprendi, vivenciei e assimilei não é simplesmente algo exterior, não é só cognitivo, não é só participação em atividades da igreja, mas me impacta de forma existencial, vai ao meu coração e me remolda de dentro para fora, a vivência da fé e da oração. Ou seja, como é que nós vamos saber se eu faço um ensino confirmatório na semana, no sábado quem eu ensinei não está na igreja, como é que eu vou saber se aquela criança, aquele jovem não estava na igreja e nós já vamos pensar, não, isso não foi um bom ensino que eu fiz porque a pessoa não voltou para a igreja. Como é que a gente sabe disso? Que pensamentos, que sentimentos podem haver naquela criança, naquele adolescente, por não estar lá naquele momento? Ou seja, nós não sabemos, nós não podemos quantificar aquilo que às vezes não pode ser quantificado, que é o trabalho de pregar a palavra. Porque a educação cristã, ela é uma combinação de conhecimentos e a convicção interior, e que dentro dessa convicção interior tem a fé, que é uma dádiva divina. Quer dizer, é um dom que Deus nos dá. Como é que a gente lida com isso? E o Barnbrock, que é um teólogo lá da Alemanha, ele diz que se nós não fizermos essa combinação, a gente vai falar apenas do cristianismo como uma outra religião qualquer, né? E nós não vamos falar da teologia cristã, da teologia luterana. Então, a fé não é o alvo educacional para criar a fé, porque essa fé ela é já gerada antes, mas ela é pressuposta no processo formativo. E sabendo que somente o Evangelho opera a fé, o Evangelho precisa ser proclamado para Deus formar o indivíduo. O pastor Gabriel falou isso ontem, e antes eu esqueci de dizer isso, que eu faço uma menção a todos os palestrantes, né? Eu coloquei um post-it em alguns slides para a gente conseguir perceber que a gente estava tendo um discurso muito parecido sobre alguns aspectos. Só não coloquei do professor Marcos porque eu hoje de manhã assisti a palestra dele,
mas a gente vai conseguir perceber que existem também algumas convergências. Então, se a obra é de Deus, como falar em qualidade no ensino confirmatório? A gente poderia ter uma resposta simples para isso. A verticalidade, a obra de Deus, ela é absolutamente, o sujeito absoluto é Deus, nós não temos como interferir, e o nosso desenvolver, o nosso desempenho está na horizontalidade. A gente poderia ter uma resposta simples para isso, mas eu gostaria um pouquinho de avançar um pouquinho mais para falar sobre o ensino confirmatório de qualidade, para a gente ter algumas noções melhores. Essa parte aqui ela vai ser meio chata, né? Ela vai ser meio chata, mas eu preciso falar dela, porque ela vai envolver um pouquinho de documentos, marcos regulatórios internacionais e nacionais que falam sobre qualidade da educação em termos gerais. Mas eu preciso passar um pouquinho esse ponto porque a gente precisa se convencer que isso não é um trabalho assim de uma hora para outra, isso precisa de um tempo. Os moinhos precisam primeiro moer esse trigo. O moinho da filosofia, do pensamento, da reflexão, precisa moer isso primeiro para a gente chegar a amadurecer sobre essa questão da qualidade. E assim como foi a qualidade no nível educacional de maneira geral. E a primeira coisa, existe o movimento pela qualidade e o debate sobre a qualidade. Hoje nós vamos ficar mais no nível do debate sobre a qualidade, da reflexão sobre a qualidade. E quando se falou sobre isso em termos educacionais, precisou-se separar esses dois discursos. O movimento pela qualidade, o que nós vamos fazer para melhorar a qualidade da educação e o que é educação de qualidade, o debate sobre a qualidade. E isso é interessante a gente perceber ao longo dos anos. O primeiro autor que trata sobre a educação de qualidade é esse tal do Beebe aqui. Em 1958, eu consegui, por um milagre, um livro praticamente intacto que pertencia à Unesco, que fala sobre a educação de qualidade. E foi o primeiro livro, segundo os meus estudos, que trata sobre a questão do debate e do movimento sobre a qualidade. E naquele ano foi formada essa Associação Internacional para a Avaliação do Desempenho Educacional. Então se centralizou em alguns países o debate sobre qualidade e o movimento pela qualidade. O que precisa ser feito para aumentar a educação de qualidade no mundo todo. E aí, isso foi na Alemanha. E aí, quando começou a se pesquisar sobre a qualidade da educação, começou a se pensar sobre currículo e comparações entre os diferentes currículos no mundo. E isso gerou um problema que eu vou colocar a seguir. Os dados da pesquisa internacional escritos para os estudos da IEA eram muitas vezes baseadas em análises estatísticas complexas, além de terem sido escritas num estilo formal e acadêmico, de forma que se tornavam inacessíveis às pessoas comuns. Para usar uma linguagem do meio educacional, se pensou muito sobre a educação de qualidade, mas isso não chegou no chão da escola. E a gente poderia logo fazer uma aplicação para nós. Não adianta nada a gente produzir bastante coisas, a gente pensar bastante coisas, se isso não chegar no chão da igreja. Não chegar lá onde está o pastor, lá onde estão aqueles que estão responsáveis pela instrução de confirmandos. Ou seja, tanto o movimento quanto o debate, ele precisa de alguma forma colocar a gente no debate. A gente, eu digo, toda a igreja precisa estar junto nisso. Por quê? Porque existem muitas nuances. Aquilo que é educação de qualidade num tempo, num determinado lugar, pode não ser aqui, nesse lugar.
dependendo dos recursos e do contexto. E essa foi a lacuna do primeiro grande debate sobre a educação de qualidade e sobre o movimento de qualidade, porque se pensou apenas quantitativamente. Depois, lá na década de 1970, 1980, começou a surgir esse Edgar Faure, que é um francês. Ele começou a germinar algo que depois vai se consolidar aqui, que a educação ela precisa ser no sentido de aprender a ser. Ou seja, eu preciso aprender a ser. Esse deve ser o grande alvo da educação. E aí, os pontos principais desse debate, desse movimento, seriam democracia, acesso à escola, progresso social, formação docente e o uso da TV para a comunicação pedagógica, para ensinar. Veja, na década de 70, estourou a TV. Então, nós temos que aproveitar a TV para isso. E aí, a ideia foi boa, mas, novamente, havia elementos quantitativos para tentar descobrir se a educação era de qualidade. E aí, houve foco na formação docente, mas esses 3 autores aqui abordam o tema destacando que na essência do debate sobre a qualidade na educação estavam envolvidas dimensões cognitivas de medição para aferir a qualidade educacional. Como era medido o sucesso educacional dos diferentes países? Fazendo exames, testes de matemática, ciências e de idiomas. No ano de 2018, 2020, o país que estava em primeiro lugar em termos de qualidade educacional eram os países da Ásia, Coreia, Japão, Hong Kong, se não me engano. Mas, quando se tratava de resolver problemas do dia a dia, esses países baixavam de nível, porque lá a estratégia, a metodologia era memorização. Eles memorizavam, mas quando tinha que resolver um problema, eles não conseguiam resolver. Por quê? Porque não estava na cartilha, né? Então, os países asiáticos, eles eram, em 2018, estavam sempre na frente, no nível educacional no mundo, mas em termos do dia a dia era problemático. Avaliação desses testes cognitivos de matemática, ciências e de línguas. Olhar parcial e outros aspectos ignorados. Dimensão social, comunitária e pessoal dos alunos. Eu não sei se vocês já estão conseguindo dar uma olhada assim um pouquinho para isso, mas também já pensando no ensino confirmatório. Ou seja, eu meço a qualidade do ensino confirmatório pelo nível alto da avaliação dos alunos, dos testes cognitivos. Mas o que adiantaria ser 10 na aula e não conseguir manejar os problemas diários? Não conseguir manejar os problemas familiares, por exemplo. Não conseguir lidar com brigas na família, com a falta de perspectiva na família. Ou seja, o cognitivo não pode servir apenas como um indicador de qualidade, e os próprios estudiosos da educação perceberam isso. Contrário a iniciativas em valorizar o progresso pessoal através de valores, atitudes e desenvolvimento emocional dos estudantes, ou seja, o pessoal já começou a se flagrar que não basta ser bom em matemática, não basta ser bom em ciências, mas se a vida do sujeito está uma bagunça, se ele não consegue organizar a sua vida dentro das contrariedades e das adversidades do dia a dia. E isso aqui tem um detalhe muito interessante, talvez apareça em alguns dos slides, mas eu faço sempre questão de mencionar que tem estudiosos da pedagogia que dizem que a escola precisa formar o cidadão, inclusive para a sua vida familiar. E um detalhe, inclusive formar os filhos que têm os pais divorciados. Nós já preferimos dar um passo para trás e nós nem tocamos no assunto. Apesar de nós lidarmos com isso diariamente e
rotineiramente em nossas igrejas, nós não falamos, se você tiver um pai divorciado. Por quê? Porque nós não almejamos isso, ninguém almeja. A gente sempre quer pais que nunca se divorciem, mas é uma realidade que nós vivemos. E por que nós não podemos formar os nossos filhos, os nossos adolescentes, para aquilo que a escola quer formar? Aprender a lidar e a viver mesmo com pais divorciados, às vezes com pais ausentes, com mães ausentes e assim por diante. Com isso, a gente não está simplesmente dizendo que isso é possível, que essa é a onda do momento. Não, é apenas uma realidade, é um contexto que nós vivemos e eu acho que nós temos que estar preparados para isso. E o outro problema é a padronização. Quer dizer, o debate sobre educação de qualidade começou a se padronizar. Funcionou aqui na Alemanha, nos Estados Unidos, nos países em desenvolvimento, tem que funcionar. Lá na Líbia, tem que funcionar no Paraguai, tem que funcionar no Uruguai, e eles perceberam que isso não funciona. Inclusive, uma das primeiras falas, me parece que do pastor Gabriel Zonta, num dos nossos encontros que a gente teve esse ano, foi justamente esse. A gente não quer apresentar aqui receitas que devem e precisam ser aplicadas em todos os contextos, mas pelo menos refletir, criar assim um princípio geral maior para que em cima desse princípio geral a gente possa construir outras ideias e outros princípios. E aí a ênfase também nessa época foi nas competências que favoreçam as exigências do mercado. A educação de 1970 para cá, a gente viveu um pouquinho no nível universitário, a gente sentiu isso um pouquinho, só um pouquinho, talvez o professor Marcos sinta muito mais. A universidade é um negócio, e dependendo das profissões que surgirem, a universidade precisa se adaptar àquilo para gerar um curso que atenda àquela necessidade. É totalmente ruim isso? Não, claro que não. É evidente que a gente precisa atualizar as profissões e precisa haver formação para isso. O problema é que, às vezes, são pegos atalhos que não favorecem a educação como um todo. Em 1990, começou o Estado a se intrometer um pouquinho mais nessa questão da educação de qualidade. E aqui, o Delors, ele ampliou o aprender a ser do Faure para aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Eu não sei bem agora nomear isso, mas eu acho que seria um bom lema para o ensino confirmatório, né? Eu quero ensinar meus jovens a aprenderem a conhecer, aprenderem a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser, né? Para quem às vezes gosta de brincar um pouquinho com conceitos e com termos, eu acho que é uma ideia interessante. Em 2007, começou a se evoluir um pouquinho nos marcos basilares sobre educação de qualidade. Lembrem, não percam isso de vista. Aqui, nessa primeira etapa, e até aqui, a ideia era de que ciências, matemática e idiomas determinariam a qualidade educacional no mundo. E em 2007, um pouquinho antes talvez já, mas começaram a surgir indicadores de qualidade não restritos à esfera cognitiva. E aqui eu não vou ler tudo isso aqui, só para vocês verem. São 3 marcos regulatórios internacionais de grande impacto no nível educacional. A Declaração Mundial sobre a Educação, de 1990, de 2000 e 2015, de Incheon. Essas marcas aqui em negrito, elas já mostram que a ideia da qualidade não era apenas cognitiva, não era apenas medir no aluno se ele vai bem em matemática ou ciências, mas começou a se pensar do professor ser competente para administrar uma escola, de ambientes escolares seguros. Começou a se pensar na questão social, da eliminação da pobreza.
o engajamento da comunidade civil, competências cognitivas e interpessoais, professores bem qualificados. Veja, já começou a se ampliar um pouquinho. Começou a não, educação de qualidade não é só saber ciências e matemática, tem mais coisas envolvidas. Olha os planos regulatórios, marcos regulatórios nacionais, lá desde 2001, a democratização da qualidade, instrumentos e indicadores, capacitação e valorização do magistério, formação inicial e continuada de professores, indicadores, cursos, recursos, infraestrutura física, políticas de avaliação, formação continuada de professores, apoio a famílias. Veja, já começou a se alargar. E a conclusão é, opa, qualidade não é só aprender. Tem mais elementos envolvidos na educação de qualidade. E aí se começou, em 2007, a ter esses indicadores de qualidade. Ambiente educativo, ambiente físico, ensino e condições de aprendizagem, formação de quem ensina, prática pedagógica ou didática, acesso e permanência. Por que eu coloquei aqui em destaque isso? Porque se a gente usar indicadores de qualidade no ensino confirmatório, a gente vai colocar como a permanência como um indicador de qualidade do nosso ensino confirmatório. Como disse o Gabriel ontem, o pastor Gabriel, até aqui está tudo beleza? Tá. Vocês estão conseguindo entender a ideia? Ivan e Kaiser, tá tudo bem? Já fizeram bastante anotações? Então tá bom. Muito bem. Agora nós vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a complexidade que é conceituar qualidade na educação. Eu já tentei mostrar para vocês que houve um avanço em relação a um elemento complexo na educação de qualidade, que é decidir apenas se a educação for de qualidade com testes cognitivos. Foi percebido que existe um leque de outros indicadores que precisam ser considerados. Agora, quando a gente fala em conceituação e educação de qualidade, o debate é enorme, é intenso. Eu escrevi um artigo para uma revista lá da La Salle no ano passado, que o título da revista foi O Direito sobre o Debate da Educação de Qualidade. Não é nem sobre o movimento, mas a gente tem que ter o direito de pelo menos debater isso. Eu coloquei apenas três definições aqui, ou 3 ideias sobre educação de qualidade. O conceito de qualidade é dinâmico, pois entra no debate estudantes, pais, comunidades, educadores, líderes e governo. Uma dificuldade na definição de qualidade é intuitivamente pensar em ganhos cognitivos e habilidades específicas obtidos. Quer dizer, quando eu penso sobre isso, eu penso nos queridos pastores nossos, que sofrem agoniadamente, às vezes, com a instrução de confirmandos, que se frustram, que dão o seu máximo, assim como vocês já devem estar fazendo e como irmãos outros vão fazer e estão fazendo. E depois tem uma evasão da gurizada e ninguém permanece na igreja. Será que eu não estou sendo um bom professor? Será que os adolescentes são tão ruins assim que não permanecem? Será que as famílias não ajudam? E várias perguntas podem surgir. E justamente eu tenho uma intencionalidade em dizer para vocês que a gente precisa tirar um pouquinho de peso de nós, mas também não colocar o peso nem nos adolescentes e nem nas famílias. A gente precisa dividir essa carga, porque vez por outra a gente coloca a carga em cima de alguém, do contexto, dos adolescentes, das famílias, da sociedade. E nós, como é que nós ficamos na história? Nós somos todo-poderosos, que nunca erramos e que sempre fazemos a coisa certa? A ideia é equilibrar um pouquinho essa balança, assim, e dizer, olha, eu sou responsável, os outros também são responsáveis. E para a gente caminhar de maneira segura por um trilho que é tão complexo, que é a educação de um ser humano.
é porque ele muitas vezes é uma fumaça. Muitas vezes não, ele é uma fumaça que nós não conseguimos segurar. É um risco fazer uma análise simples ou linear em função de uma rede de condicionantes e de variáveis. O conceito de qualidade educativa não é estático, não há consenso sobre o seu significado, nem existe um modelo único. Por isso, educação de qualidade é um desafio para a escola em geral e é muito mais para a educação cristã. Veja, por exemplo, nesse gráfico, se a gente pensar na educação de qualidade em geral, a gente vai olhar quantitativamente. Houve aprendizado, foram feitos testes, permaneceu na escola. Vamos olhar qualitativamente. Houve benefícios na família, na sociedade, na formação. É o eterno ter, mostrar, cognitivo, ser, viver formativo. Não adianta, é isso. É a educação que é o grande desafio. Como é que a gente equilibra isso? E eu acredito que isso também seja em relação ao ensino confirmatório de qualidade. Como é que a gente equilibra esse aspecto quantitativo? Houve aprendizado, permaneceu na igreja, houve benefícios na família, aquele jovem leva uma vida de oração, ele tem uma vida cristã de testemunho. Como é que a gente descobre isso? Então a gente também vive esse eterno desgaste entre ter, mostrar, eu preciso mostrar alguma coisa, mas e a minha vida, esse aspecto formativo? Como é que eu consigo medir isso? E por isso é um desafio, tanto para a escola quanto para o ensino confirmatório. E eu acho que por ali eu acho que a gente já precisa começar a tirar um pouquinho do peso de cima de nós e não achar que a gente vai resolver os problemas do mundo. Se eu não me engano, ontem eu assisti talvez 1 hora, um pouquinho menos da palestra do estudo do pastor Gabriel, mas foi você que falou sobre o diabo ontem? Eu não que eu goste do diabo, mas eu gostei que o pastor Gabriel falou um pouco do diabo, né? Porque a gente ouve muito pouco do inimigo maligno, do tentador, de quem a gente pede em toda oração do Pai Nosso: livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Eu já falei isso em aula para algumas vezes, mas é muito interessante como nós paramos de analisar a força do diabo. Sim, ele está vencido na cruz. Mas por alguma razão que eu não consigo explicar, que ninguém consegue me explicar, ele continua atuando no mundo. Ele anda ao derredor, como leão que ruge. Ele tenta os cristãos. Ele tenta fazer a gente duvidar do amor de Deus. Ele tenta a gente desistir da palavra de Deus. É verdade. Lutero fala que ele acaba sendo o melhor professor de teologia porque ele nos empurra de volta para Jesus. Mas algumas vezes parece que ele vence. E é muito interessante o número de menções ao diabo no livro de Concórdia, para a gente ficar atento. Os livros da sistemática hoje, por exemplo, Confessando o Evangelho, tem um parágrafo sobre o diabo. E ainda menciona ele apenas como um anjo caído. E não fala das artimanhas dele. É como se a culpa fosse toda nossa e toda da sociedade. E nós aprendemos, desde o ensino confirmatório, nós somos tentados por 3 forças. A carne, o mundo e Satanás. E onde é que ele ficou? Onde é que ele fica nessa história? Como é que vocês explicam determinadas coisas que acontecem na nossa vida e na vida de queridos irmãos da igreja, senão por essa força diabólica que continua agindo? Que no alemão que é traduzido como der Böse, o brabo, que quer porque quer nos afastar da palavra de Deus. E se olharmos para a parábola do semeador, semeamos a palavra nas crianças, semeamos a palavra nas pessoas, a gente fica feliz, mas vem o diabo e tira do coração. Isso parou de existir? Isso não acontece mais? Ou será que porque algumas denominações
extremizam muito e dizem que tudo é obra do diabo, nós preferimos ir para o lado e falar, não, isso não foi o diabo. Nós temos que reaprender, eu acredito, algumas coisas básicas e nós não podemos desconsiderar, refletirmos sobre a ação do diabo. Dá uma conferida lá no índice remissivo do livro de Concórdia, quantas vezes aparece diabo lá. E dá uma olhada, quantas vezes aparece no último livro de sistemática confessando o Evangelho. Só para vocês perceberem o quanto isso eu acho importante. Por que eu falei do diabo agora? Não deve ter sido ele, né? Então, eu falei no início que o desafio de falar em educação de qualidade no ensino confirmatório começa pela natureza do ensino. Nós estamos ensinando a palavra de Deus, estamos pregando o Evangelho, e ele continua na construção de indicadores de qualidade, né? E aí eu tenho, digamos, a partir de agora, uma proposta de que indicadores que a gente pode usar para a gente dizer esse ensino confirmatório foi de qualidade. E eu vou usar aí uma cola de um estudo que eu ouvi umas 4 vezes do pastor Fernando Garski. Vamos ver se eu fiz boas anotações. Toda pesquisa tem as suas lacunas e as suas limitações. Essa pesquisa aqui, do Dave Rutter, tem as suas lacunas e as suas limitações também, com certeza. Primeiro, porque ela foi feita em 2010. E segunda, porque as perguntas feitas não foram para os adolescentes, foram feitas para os pastores e para os líderes, né? Mas eles dão pelo menos uma ideia, um começo para a gente pensar em indicadores. Metodologia de ensino. Diferentes métodos de ensino têm impacto na ligação dos alunos à congregação? Família. O envolvimento da família antes da confirmação tem impacto na ligação dos alunos à congregação? Tamanho da igreja. A dimensão da igreja tem impacto na ligação dos alunos à congregação? O papel do líder. A compreensão do papel do instrutor tem impacto na ligação dos alunos à congregação? Então, esses 4 indicadores foram usados para fazer uma pesquisa. Como eu falei, a não ser que eu tenha entendido mal, mas essa pesquisa não foi feita com os confirmandos, ela foi feita com os líderes, com os pastores. E isso é uma lacuna, né? Eu acho que alguém nos desafiou antes de fazer pesquisas com os nossos jovens, né? Talvez a gente poderia perguntar isso para eles verem qual que é a resposta deles. Mas vamos lá. Diferentes métodos de ensino têm impacto na conexão dos alunos à congregação? Nenhum método, o resultado se chegou, isolado se mostrou como fator decisivo ou garantia para os confirmandos continuarem na congregação. Mas, aulas expositivas, perguntas e respostas, projetos sociais e recursos de aprendizado têm alguma influência positiva. Eu uso sempre esse mesmo exemplo, acho que desde os alunos de 2005 eles sempre ouvem o mesmo exemplo, mas é o único que eu consigo lembrar sobre o envolvimento dos jovens. Às vezes era difícil levar os jovens para um departamento de jovens, lá onde eu fui pastor por 6 anos. Mas se no domingo após o culto tinha alguns jovens e eu falava assim para eles, quarta-feira nós vamos lá visitar o lar de idosos. Quarta-feira ou no sábado seguinte, o pátio da igreja estava cheio de jovens. E a gente ficava a tarde toda lá conversando com os idosos. Como é que a gente explica isso? Eu acho que isso é, digamos assim, é uma dica. Se liga. Isso faz sentido à nossa fé. Fazer algo por alguém. Exemplos de pessoais sempre são perigosos dar, né? O professor Max antes teve um cuidado enorme para dizer, me vejam com o coração misericordioso, o exemplo que eu der. Eu também vou usar um exemplo meu. Quando eu saio
para levar a nossa filha para as aulas de dança à noite, a gente encontra mendigos. Quando a minha filha vê um mendigo, ela fala: pai, dá um dinheiro para ele. Porque isso dá sentido à vida da gente. Não é a gente olhar para si. Acho que esse é o grande desafio, colocar essa meninada a serviço. Fazer algum evento lá no semáforo, envolver eles no trabalho. Isso vai dar sentido à existência. Depois eu vou colocar um post-it lá, mas o professor, para antecipar, o professor Prunzo mencionou ontem que as aulas de tabuada, como é que ele colocava em prática as aulas de tabuada? Fazer as contas lá no mercadinho, ou seja, alguma coisa acontece. Agora eu sei a razão por que eu estou aprendendo isso. O envolvimento da família antes da confirmação tem impacto na ligação dos alunos à congregação? Família, eu acho que é o termo mais usado aqui desde ontem, né? A segunda palavra mais usada é a do professor Francis. Nesse sentido, né? Aqui não houve dúvida alguma sobre o impacto positivo. Acho que isso aqui nós não temos dúvida. Que a família impacta a gente, isso não tem dúvida disso, né? Eu acho que isso aí a pesquisa mostrou e a nossa experiência mostra. A dimensão da igreja tem impacto na ligação dos alunos à congregação? Nenhum dado significativo foi encontrado, ou seja, não é porque a igreja é pequena ou grande que isso impactou muito na conexão dos alunos à comunidade. O papel do instrutor de confirmação estava, de alguma forma, relacionado com a ligação dos alunos à congregação? A maneira como os pastores e outros profissionais, uma linguagem lá americana de líderes, abordam seu papel ao ensinar é fundamental. Aí agora já é com a gente. Então, ele menciona tipos de catequistas e seus impactos na missão de ensinar. Tem o mestre, o professor da fé, aquele que ensina conhecimento. Tem o mentor, o guia, o orientador, aquele que orienta, aconselha, conversa. Tem o pastor. Eu coloquei a figura supostamente de Jesus na criação da inteligência artificial para lembrar algo que eu ouvi do pastor Jordan Madia falar em Porto Alegre, na devoção de abertura lá do ISEC, que nós deveríamos ver o ensino confirmatório como algo cristológico, ou seja, é Cristo que está ministrando para elas. Então eu coloquei a figura de Cristo no cuidado, na atenção. E o defensor da fé, o apologeta, aquele que nos prepara para defender a fé. E aqui, então, segundo essa pesquisa, os alunos aprovam aquele que é o professor. Os alunos aprovam aquele que orienta eles, que aconselha eles. Os alunos aprovam também aquele que tem o cuidado e a atenção para eles, aquele que é o pastor deles. Mas eles não aprovam tanto aquele que pensa apenas em fazer deles defensores da fé. A pesquisa foi feita em 2010, como eu já falei, ela foi feita com líderes, foi com pastores. Como qualquer pesquisa tem as suas lacunas, mas pelo menos dá um fio da meada assim, para a gente pensar um pouquinho numa futura pesquisa, né? O que os nossos jovens pensam sobre isso? Quem que é o pastor que eles gostariam que fosse o professor de ensino confirmatório? Como é que ele deveria ser? Ele deveria ser mais rígido? Ele deveria ser o mais camarada? A gente deveria se submeter a esses testes. Por que não? Por que a gente tem tanto medo de ser avaliado? Avaliações sempre machucam a gente. Principalmente quando elas forem um pouco negativas, mas elas nos ajudam a crescer. Elas nos ajudam a evoluir na nossa forma de ser, na nossa forma de dar aula, enfim, na nossa forma de ser pastor. E agora, então, vamos para os indicadores de qualidade do ensino confirmatório.
É uma proposta que, se eu pudesse, eu ia escrever a lápis isso, porque isso pode e algumas coisas devem ser apagadas. Mas vamos lá. O que eu penso, com base nos estudos que eu fiz, na qualidade da educação em geral, um pouquinho da minha experiência, o que deveria fazer parte do ensino confirmatório para a gente dizer, esse ensino foi de qualidade? Família. Não tem dúvida, né? O envolvimento da família. Investimentos no ambiente, no material, ter uma boa sala, um ar-condicionado adequado. Por que não? Como disse o pastor Fernando na sua palestra no ESEC, os jovens, eles não podem errar, eles não podem nada, né? A gente segrega essa meninada às vezes também. Então, aluno, o contexto, se ele teve escola dominical ou não. Desculpem a minha franqueza, temos que parar de reclamar que alguns alunos não tiveram escola dominical. O que a gente pode fazer? A gente pode voltar no tempo, entrar numa máquina do tempo e dizer, primeiro você tem escola dominical, agora eu vou dar ensino confirmatório? Não. É isso que nós temos, agradeçamos a Deus porque eles estão aí tendo ensino confirmatório. Vamos desafiar a nossa capacidade de ensinar para eles também, né? Mas é um indicador. O catequista, a formação e a atitude dele em relação ao ensino confirmatório, a prática pedagógica e a permanência. Então esses são, no meu modo de entender, escritos a lápis, os primeiros 6 indicadores para ver se o meu ensino confirmatório foi de qualidade ou não. Agora eu quero desdobrar só um pouquinho isso em cada um dos itens e vocês vão ver que eu vou fazer uma relação entre a família e a responsabilidade da congregação no ensino confirmatório. Primeiramente, todo mundo sabe isto, depois de muito tempo ouvi de novo a frase célula mater, né? Aprendemos isso no 2º grau, né? No ensino médio antigo, né? A família é a célula mater da sociedade. Só que hoje tem a família tradicional, que chamamos nuclear, tem a ampliada, que vivem tios, avô, avó junto, a reconstituída, filhos que vivem com pais divorciados, com mães divorciadas. Tem a família monoparental, que só o pai ou só a mãe. Tem muitos tipos de famílias. Sem contar as famílias homoafetivas, né? Ou seja, é um mundo complexo esse. O que a gente pode fazer? A gente não pode voltar no tempo, como eu falei, e resolver o problema das famílias, e agora as famílias estão tudo bem, agora nós vamos dar um ensino confirmatório. É daqui para frente. Talvez a geração dessa meninada aqui, ela viva em famílias destruídas. Mas vamos ensiná-los para que eles, a partir daqui, consigam viver um mundo melhor na sua família. Essa é a nossa função. Nossa função não é lamentar. Nossa função é ensinar e formar, né? Então eu peguei a ideia do... Muitos falaram em família, mas a ideia do professor Samuel, que mencionou, principalmente na sua vivência, que deve ter sido bastante forte, né, lá em São Paulo, sobre a fragmentação da família e as dificuldades que isso gera, inclusive mencionando o exemplo daquela moça. E se nós olharmos para a congregação como família, e se nós pegarmos esse texto de Lutero, que a congregação é a mãe que gera e carrega cada cristão mediante a palavra de Deus.
Pode ser que se eu faço essa pergunta para vocês aqui, haja respostas diferentes, mas eu participei de 13 SECs, eu acho. Porto Alegre, Caxias e Pelotas. Eu fiz essa pergunta para os pastores lá e os pastores falaram: não, nós nunca falamos nisso numa reunião de diretoria de congregação. Eu pergunto para vocês, vocês têm um exemplo em que o ensino confirmatório foi tratado como uma missão da congregação e que ela deve se importar com isso? Ou isso é coisa dos pais e dos confirmandos e do pastor? Eu acredito que se nós pegarmos a sério essa frase aqui de Lutero, se nós pegarmos a sério o próprio conceito de igreja como corpo de Cristo, por que nós não envolvemos mais a congregação nessa tarefa do ensino? Por que nós não colocamos no orçamento congregacional do ano um melhor espaço para os adolescentes? Como nós podemos como congregação ajudá-los? O professor Samuel deu o exemplo ontem dos padrinhos, mas eu acho que é muito mais do que isso. Isso já é um belo início, mas é muito mais do que isso. A congregação precisa se envolver. A congregação vai oferecer um almoço, um jantar, um momento descontraído para os adolescentes. Eu sei, uma coisa é a gente falar aqui, a outra coisa é executar, mas a gente tem que se permitir a testar coisas novas. Se a gente errou, pedimos perdão e seguimos em frente. Se a gente acertou, demos glória a Deus e seguimos para frente também. Mas eu entendo que eu acho que o envolvimento da congregação é um indicador de qualidade. A gente reclama da família, mas a congregação não é a família de Deus? Por que eles não podem ser envolvidos nisso, né? Então, eu junto aqui a família com a congregação, os investimentos que ela faz, o ambiente, o material. Vai comprar um material, cada um se vira, cada um compra o seu material. Por que a congregação não convida lá, vocês vão ser os confirmandos? O que a gente pode ajudar vocês? A gente pode comprar de repente livros, formar uma biblioteca. Estamos evoluindo muito com isso, com a produção de material de ensino confirmatório. Vamos fazer uma biblioteca aqui para os alunos poderem fazer o seu trabalho de pesquisa. A congregação precisa ser envolvida nisso. Isso não é responsabilidade só dos pais, não é responsabilidade só do pastor ou das crianças. Agora eu vou juntar o aluno, o contexto, a gente já ouviu muito do contexto do aluno, mas eu quero dar uma versão do Anselmo também, né? E o catequista e a formação e a atitude dele. Primeiramente, eu começo pelo catequista para a gente depois ir para o aluno e voltar para o catequista, né? Os que querem tornar-se professores conservam a ilusão de que se deve apenas dominar os saberes para transmiti-los a crianças ávidas por se instruir. Quem já teve experiência de aula aqui, de sala de aula, sabe que não é bem assim. Em qualquer nível, a gente se prepara, a gente é empolgado, a gente vai ter diante de nós pessoas que estão ávidas por aprender. Mas não. O João Pedro, de repente, está pensando na noiva lá em Santa Catarina, né? Está pensando em ter uma nota melhor numa disciplina, ele está com outro pensamento. A gente dá uma viajada, mas às vezes nós temos coisas mais piores, mais complexas com que se preocupar. Ou seja, não é só saber como professor, como pastor, que vai resolver o assunto. Nós temos diante de nós pessoas que têm os seus problemas, o Ivan e o Kaiser, por exemplo, que precisam anotar, né? E às vezes não sabem o que, eles estão lá pensando, o que eu anoto, né? Como é que vai ser?
A maioria dos especialistas ainda pensa que um bom domínio do conteúdo dispensa saberes pedagógicos ou didáticos profundos, ou permite reduzi-los ao mínimo vital. E, se nos depararmos com alunos agitados, se os alunos resistem ao ensino, se a família não apoia ou está ausente, se o saber que está sendo adquirido não faz sentido em suas vidas, se nossos programas de ensino estão distantes da realidade. E aí? O pastor Gabriel me falou, não sei se é verdade, mas eu acho que ele tem 6 alunos na instrução e 4 têm problemas de TDAH, é isso? 10 alunos e 4 são. Imagine se o pastor Gabriel cria nele a ilusão e pensa, não, basta eu preparar bem a minha aula, eu vou passar o conteúdo para eles. Eu imagino ele correndo de um lado para o outro, né? E por isso que ele nem faz exercício, né? Ele faz o exercício na sala de aula, né? E aqui eu quero pegar uma ideia que eu achei muito bacana, uma frase do pastor, acho que é Ennio Starr, acho que sempre esqueço o primeiro nome, é Ennio, né? Amar e ser amado nos faz sentir em casa no mundo. Onde é que está, digamos, a base para ele dizer isso? Porque Deus é amor. Se eu amo e sou amado, eu me sinto em casa. Por isso que a partir de agora, vocês vão ver algumas convergências com aquilo que o pastor Gabriel falou ontem. O ensino confirmatório ser como um refúgio. Eu uso a expressão ser um oásis de ressonância, um oásis de diálogo, de compreensão, de amor, de respeito, para que o ensino confirmatório não seja algo que pese sobre mim como algo de obrigação, mas como um momento leve, um momento de aprendizado. O professor Wells dizia nas aulas que eu fiz com ele lá nos Estados Unidos que às vezes não importa a gente seguir o programa, a gente precisa avançar no conteúdo. E eu sempre lembrei disso nas minhas aulas de ensino confirmatório, porque às vezes o programa dizia que eu precisaria terminar esse conteúdo naquele dia, mas aí a gente dava, assim, digamos, atenção aos alunos, pedia para eles participarem, e a gente não conseguia terminar aquele conteúdo. Mas o que importa é aquela experiência de aprendizado que a gente viveu e não só nos preocupar conteudisticamente. Eu vou apresentar, eu acho que uma versão diferente do mesmo problema levantado pelo professor Max. Eu não consegui encontrar aquele cérebro em movimento, né? É verdade que ele me deixava tonto, né? Eu ficava assim, baixei minha cabeça, né? Mas de qualquer forma, quem que me detectou para essa situação foram 2 médicos envolvidos na área da educação. O Clinton Pierce e o Cláudio Naranjo. Naranjo é um chileno. Eles tentam escanear o nosso mundo hoje, o que está acontecendo com o nosso mundo. E então eles pegam uma ideia da neurociência dizendo que o nosso cérebro ele é dividido em 3 partes: o racional, o emocional e o primitivo. Tem outros nomes para isso também. Mas, por exemplo, vamos começar de dentro para fora aqui, o número 1 aqui. Essa parte aqui controla a temperatura, controle hormonal, frequência cardíaca, fome, sede, respiração, está tudo aqui. Essa segunda parte lida com o amor materno, vínculo social, ciúme, medo, raiva. E o racional são os processos de pensamento, a capacidade de escolher, decidir, solucionar, ver o que é melhor para mim e o que não é.
A educação mundial estaria carente de usar a afetividade e o amor no ensino. O ser humano está se tornando especialista em construir membranas artificiais no cérebro e que são barreiras para ações afetivas e amorosas. É mais ou menos assim. Pegando a ideia do celular, não é só os adolescentes, os adultos, os idosos estão na mesma vibe. Eles usam o celular e esquecem que tem fome, que tem sede. Eles esquecem disso. Por quê? Porque eles vão inconscientemente construindo membranas e pensam, não, é isso aqui que me dá satisfação. Eu vou continuar aqui. Ou aquele que se mata estudando porque ele quer benefício lá na frente. Aí ele esquece que tem filho, esquece que tem esposa ou marido, esquece tudo. Por quê? Porque na minha cabeça eu preciso estudar muito para ganhar dinheiro depois. E não vive a vida na sua integralidade. Porque tudo está relacionado ao eu. A substituição do Deus, da vocação, do sentimento de amor, por aquilo que eu preciso fazer, eu preciso alcançar. Faz sentido isso para vocês? Está fazendo sentido? É mais ou menos isso o que o professor Max nos apresentou hoje. É eu, a minha autorrealização, a minha autoestima, os meus relacionamentos sociais, eles não são mais tão importantes. A minha segurança, ela até não é mais tão importante. Nem as necessidades básicas do descanso. Veja que um dos diagnósticos para o uso excessivo da tecnologia é a falta de sono. Por quê? Porque o que interessa sou eu. Esse é um bom diagnóstico. E onde é que está a resposta para isso? É no ensino, na formação. Que não basta eu diagnosticar. Eu preciso encontrar um caminho. E no meu entender, o caminho é fazer, como disse o pastor Gabriel ontem, de todos os ambientes da igreja, de todos os espaços. Mas eu restringo isso pelo tópico do estudo aqui ao ensino confirmatório. Fazer do ensino confirmatório um oásis de ressonância, um refúgio, um lugar onde eu vou ser amado e ensinar a amar, ensinar pessoas a amar o que elas fazem e amar pessoas. Quem que são as crianças e adolescentes hoje? Eu coloquei propositalmente o diagnóstico de 1992, do Dr. Pierce. E aí vocês vão ver, o autor de Eclesiastes tem razão. Não tem nada de novo nesse mundo. Os obstáculos ao desenvolvimento normal da criança desde o seu nascimento são atribuídos a uma infinidade de causas. Do nascimento tecnológico não natural a uma deficiência na criação no sistema da educação maternal. Quem que nasceu aqui depois de 1992? Levanta a mão. A maioria aqui, tchê. Olha aí. Em 1992. Normalmente o que ocorre é uma substituição do cuidado adequado por um estímulo massificante, não apropriado, no qual a criança fica exposta à televisão ou à música com o objetivo de acalmá-la e entretê-la, ou numa creche ou escolinha maternal. Irmãos e irmãs, eu digo assim para vocês, se eu tivesse que dizer qual é o problema da humanidade hoje, eu diria assim com muita convicção, é a terceirização da criação e da educação dos filhos. Aí tem pediatra que fala sobre isso, especialmente pediatra emérito da Unicamp, José Martins Filho, teólogos,
talvez não falam com tanta intensidade. Tem até uma feminista, uma francesa feminista que fala sobre isso. Ela fala que a mãe, de fato, a mulher, ela tem o direito de escolher entre ter filho ou não. Ela tem que ter esse direito. No entanto, ela também diz, se você ter, você cuida dele. Não deixa ele na creche, onde tem um depósito de vírus e bactérias para deixar a tua criança doente. E aí vocês sabem como a gente tem países evoluídos. Antes foi o professor Max que mencionou a questão da paternidade. Eu não tenho certeza no que eu vou dizer, mas na Alemanha tem a licença maternidade e tem a opção da licença paternidade depois. Por quê? Porque ali que está o X da questão. E nós estamos recebendo, muitas vezes, crianças que foram terceirizadas. E aí eu vou usar uma outra expressão que o professor Samuel usou. Nós vamos passar a ser referência para aquelas. E não importa se pastores mudam ou não de congregação, nós vamos continuar sendo referência para essas crianças. E se for preciso, nós vamos ser pai, nós vamos ser mãe, nós vamos ser tio, nós vamos ser avô. Tudo talvez comprimido na palavra pastor e na sua missão de cuidar dos filhos. O meu filho eu não cuidei desde o início, mas eu estou cuidando dele agora, né? O Pedrinho. Não sei que semelhança que vocês veem em mim e no Pedro. Isso é quase tão difícil de explicar quanto a Trindade, né? Gurizada, por essa e por outras que eu, na outra palestra para o ISEC, eu disse que o ensino confirmatório deveria ser um oásis de ressonância. O ensino confirmatório deveria servir como uma oportunidade pastoral, buscando constantemente o equilíbrio na formação do indivíduo em suas dimensões espiritual, emocional, prática e cognitiva. Eu grudei 3 post-it aqui de 3 ideias que surgiram ontem. O ensinar pastoral e pedagógico do Evangelho. O professor Francis, quando ele falou da origem do catecumenato, ele era simplesmente esse, o ensinar pastoral e pedagógico. Eu vou ser pastoral e vou ser pedagógico com os meus catecúmenos. Um espaço seguro para questões difíceis, acho que foi o professor Samuel que falou. O ensino confirmatório deve ser um espaço seguro, em que eu me sinta seguro, acolhido. Um lugar de diálogo, proclamação e missão do pastor Gabriel. A gente não combinou nada, mas eu achei muito interessante essas convergências, porque a gente, eu acho que está tendo a mesma paixão por isso. Ensinar com amor e afetividade é fazer do ensino um oásis de ressonância para adolescentes. E aí, pegando uma ideia do professor Prunzel, uma conversa individualizada vale por 20 sermões. Imagine se a gente conseguir ter uma conversa individualizada. Eu lembro de uma figura do pastor Fernando na palestra dele, que ele mostra o pastor sentado atrás de uma mesa e à frente um adolescente, para falar da confissão e absolvição do pecado. Imagine quanta força isso vai ter naquele guri, né? Naquela menina, né? Você poder ouvi-lo, né? Então, nesse caso, acho que talvez valha por mais de 20 sermões. Um espaço de segurança, confiança e amor. Por que eu usei esse tema do oásis? Porque eu acho que a época da reforma, ela nos ensinou isso. O professor Marx acabou de ter que sair, mas ele usou o livro, Uma Geração Ansiosa, o pastor Miguel usa esse livro na palestra dele. Nós achamos que estamos na geração ansiosa, mas tem um autor que diz que todas as épocas, na verdade, têm ansiedades. E ele diz que o ser humano, na época da reforma, ele era ansioso, porque ele era ameaçado e oprimido pelas exigências religiosas. E o ser humano hoje, ele é ameaçado e oprimido pelas exigências do excesso de positividade. E aí mais uma coisa que o professor Samuel falou, que as pessoas querem se ver livres hoje. Ninguém pode falar mais nada.
Mas aí o livro do coreano, aquele que nós lemos para a leitura programada, justamente, que eu sempre esqueço o nome, mas ele justamente diz que o grande problema do ser humano é justamente porque ele não tem leis. Ele quer ser livre, mas a liberdade dele aprisiona ele, porque ele não sabe o que fazer. Ou seja, é um paradoxo violento isso, né? Quer dizer, eu quero ser livre, eu não quero que ninguém me diga nada, mas eu sou aprisionado por isso. Por quê? Porque eu preciso de ser orientado e preciso ser guiado. Nessa perspectiva, eu digo assim, que a teologia, a doutrina da justificação pela fé dos reformados foi uma resposta específica à ansiedade especial da época, assim como ela é hoje, assim como ela deveria ser para a nossa gurizada no ensino confirmatório. Somos justos pela fé, não precisamos fazer nada. Podemos ser orientados a seguir a vontade de Deus, mas não nunca para recebermos uma aprovação especial de Deus. Agora, eu vou juntar um pouquinho o catequista com a prática pedagógica. Se eu não me engano, aqui vai ser bem breve. Vocês viram lá naquela pesquisa que diferentes métodos de ensino têm impacto na conexão dos alunos à congregação. E o ensino por competências hoje eu acho que é o ponto, né? E o que é competência? Aliás, ontem o professor Francis usou essa palavra de um certo nível lá dos catecúmenos, eram competentes, né? Um profissional competente não é quem sabe e por isso pode realizar alguma tarefa, mas alguém que sabe, é capaz de realizar o trabalho que lhe é atribuído e maneja situações problemáticas de ordem prática, tendo à sua volta elementos de complexidade e subjetividades. Ou seja, eu vou ensinar aquilo que é o básico para um adolescente, ou para uma criança, para um adulto, não achando que isso vai resolver todos os problemas dele, mas ele vai ter os conhecimentos suficientes para aprender a lidar com diferentes situações na vida dele. Eu ensino a primeira palavra de Deus: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, pode confiar em mim. E a criança chega em casa e vê um problemão na família, o pai perdeu o emprego, aí eu consigo relacionar, eu vou me dirigir a Deus em oração e vou pedir pelo meu pai. É isso que eu entendo por competência. Eu até coloquei aqui como exemplo a Bíblia. Foi assim que eu tentei ensinar a nossa filha, que eu dei a catequese para ela. A Bíblia eu ensinei dessa forma. O que ela é? É a palavra de Deus, é o autor presente, né, na minha vida. Entender um pouquinho do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a ordem dos livros pelo manuseio e observar o símbolo de cada livro. Eu não pedi para ela memorizar nada, né? Apenas tentei ensinar para ela como manejar a Bíblia, né? Como encontrar um livro bíblico, né? Eu até hoje não sei os livros bíblicos e eu fui obrigado a memorizá-los, né? O bom é que às vezes havia momentos engraçados, né? Por exemplo, um amigo, colega meu do ensino confirmatório: fulano, diga aí os livros do Antigo Testamento, né? Então o meu amigo começou Gênesis, Exodó, né? Daí já acabou, né? Então eu vou passar bem rápido. Eu gostaria muito ainda de falar um pouquinho da experiência como elemento formador da docência. Eu acho que a gente é muito livreiro. A gente precisa justificar tudo pelos livros. A gente não forma profissionais reflexivos. E tem um sociólogo que tem um livro, que eu não lembro o nome dele agora, que fala: a crítica à razão indolente, a razão preguiçosa. Eu preciso de alguém para me instruir sempre. Eu não consigo refletir. E a gente precisa começar a pensar um pouquinho no aprendizado pela experiência, que o Christian Schwartz fala como a ergologia. O saber formal antecipa a experiência. Aí o trabalho
e eu antecipo o trabalho que vai vir. É aquilo que o professor Prunzo falou ontem. Eu aprendia tabuado na escola e colocava em prática no mercadinho. Permanência. Então aqui eu vou ser bem rápido aqui, tá? Embora esse assunto seja o mais importante, mas eu vou ser bem rápido. Mas eu vou... Alguém conhece uma urdidura? Eu só sei porque uma vez a nossa filha teve que fazer um trabalho em urdidura e ela tinha que fazer em cima de um papelão e ela teve que esticar a cordas assim e depois entrelaçar outras para criar um colorido. Para isso funcionar, isso tinha que sempre estar tenso, né? Sempre tinha que estar esticado, né? A corda sempre tem que estar esticada, senão não conseguia. Eu usei esse exemplo para a gente falar do ensino confirmatório. Culpa de a gente começar atrasado, agora não consigo passar tudo, daí vocês não vão pegar o principal. Né? Eu estou tranquilo. Vou poder entregar um trabalho. Faz o seguinte, deixa uma parte em branco e continua daqui. Então, há um tempo atrás eu colocava essa urdidura a respeito dos objetivos e das competências esperadas do ensino confirmatório de qualidade, colocando de um lado aqui o pastor, do outro lado o aluno, mas agora eu incluí também a congregação como responsável por isso. Então, por um lado, o pastor precisa conhecer o aluno, a família, ele precisa ser um facilitador de aprendizagem, ele precisa estar apto, ele precisa ter objetivos claros. A congregação, ela pode participar no planejamento, nos investimentos, no ambiente propício. E do aluno eu posso esperar que ele tenha habilidades no aspecto cognitivo, que ele tenha competências, que ele consiga fazer uma oração em casa, fazer uma mensagem breve, dar o seu testemunho, e que ele tenha atitudes cristãs, participação nos cultos, ter um bom exemplo. Mas isso sempre precisa estar esticado. Ou seja, pode ser que eu não tenha um aluno que saiba tudo, que não consiga memorizar tudo. Mas eu tenho um aluno que tem um bom exemplo, que tem um bom testemunho. É pena que a gente não consegue dar uma evoluída, mas essa é a ideia. E ontem o professor Prunzo falou que o catecismo é da igreja, não é das pessoas, né? Ou seja, a igreja precisa estar envolvida. Né? Obrigado por acordar o pessoal. Para terminar, essa aqui também é interessante, só para dizer que eu também sei algumas palavras em grego. Toda a escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, didascalia e para a educação paidia. Há um tempo atrás eu simplesmente lia isso como sinônimos, mas não são. São ensino, conhecimento e formação. E agora para terminar. Esse é para ser um avestruz. Criado, lógico, pela IA. Né? A IA me deu várias opções, mas eu gostei dessa poeirinha levantando aqui. O texto é de Jó. A avestruz bate alegre as asas como se estivesse apenas asas e plumagem de cegonha. Ela põe os seus ovos no chão e deixa que sejam chocados na areia. E se esquece de que algum pé os pode esmagar ou de que os animais do campo podem pisá-los. Trata com dureza os seus filhos, como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ou seja, ela não tem ideia que aquilo que ela está fazendo acaba sendo em vão. Ela está tranquila, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Deus lhe negou a Hokmah, a sabedoria.
Isso aqui está num contexto em que Deus responde para Jó e fala assim, olha, eu criei diferentes animais, cada um com suas características. Agora, pensa num cara que corre. O cavalo e o cavaleiro vão rir quando tiverem que apostar. Ela vai rir do cavalo e do cavaleiro quando eles forem apostar uma corrida, porque a avestruz vai correr mais. Deus não nos privou de receber a Jesus Cristo no batismo e seus méritos obtidos na cruz, sua companhia, cancelamento da dívida, salvação, a nova vida. Deus não nos privou de receber a Jesus em sua ceia santa. Deus não nos privou de receber a luz da palavra que ensina, forma, dá vida, dons, cuidado, ilumina, orienta e nos torna sábios. Tem uma luzinha lá no fim do túnel. A palavra de Deus, ela não está algemada, ela não está acorrentada. E indo um pouquinho na contramão de um quadro assim um pouquinho negativo dos nossos adolescentes, eu conversando esses dias com o representante da Concórdia Editora lá em Caxias, ela disse que tem muita venda desse livro, a Bíblia Sagrada, a Bíblia das Descobertas, para adolescentes. A minha filha, ela lê a Bíblia desde o início do ano, sem eu ter dito para ela, você vai ler a Bíblia. Eu simplesmente dei uma Bíblia bonita para ela, começou a ler. O texto preferido dela são os Salmos. E aí eu comprei essa Bíblia também, só para fazer uma testagem, né? E agora, esse aqui é o livro de cabeceira dela antes de dormir. A Bíblia das Descobertas. E eu digo para vocês, é isso que nos mantém de pé. Não são os livros, não são as nossas reflexões, não são as nossas palestras, não são os nossos estudos, não são os nossos diagnósticos, não são as nossas estratégias. A palavra de Deus, ela continua não estando almejada e ela que nos dá vida e por ela que nós podemos continuar. Vamos ler em conjunto essa brevíssima oração? Ajuda-nos, ó Deus, de todo o poder e amor. Amém. Obrigado, irmãos. Muito obrigado, professor Anselmo. Você falou que tinha sido começado 5 minutos atrasado. Nós vamos te dar os 5 minutos com 2 perguntas, então, né? Só para não ignorar completamente também, né, pessoal, que eu vou trazer a pergunta do pastor Iderval. Professor Anselmo, se o confirmando ou confirmado está participando somente dos cultos, está bom? Ou é preciso participar de todas as atividades da igreja? O culto nos dá uma boa qualidade para a vida cristã? Obrigado. Pastor Iderval, muito boa a sua pergunta. Obrigado. Eu vou responder contando um caos. No Ministério Pastoral em Goiás e Mato Grosso, certa vez eu fiquei lá agoniado que os jovens não vinham no departamento de jovens. Eu preparava tudo, tentava sábado de tarde, não dava, tentava domingo à tarde, não dava. Eles tinham campeonato de futebol, tinha isso, tinha aquilo, e eu ficava preocupado com isso. Mas domingo à noite eles estavam no culto. Aí eu comecei a pensar assim, o que eu quero mais do que isso? Por que sempre eu preciso pedir mais? Então, pastor Iderval, glórias a Deus se essa gurizada está no culto. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. É lá que é feito o anúncio público do perdão, é lá que eles recebem a orientação da palavra, é lá que eles recebem a ceia. Glórias a Deus que os jovens estão indo na igreja. Do pessoal presente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu estou com a fome do Saci, mas eu vou fazer uma pergunta para você. Primeiro, parabéns pela palestra. Não tem, acho que a reação do público de estudo, né?
Uma palavra que o senhor repetidamente voltou aí é envolvimento. Então, uma fala sua memorável, naquele bom livro Missão da Igreja e Evangelização. Uma igreja realmente confessional não pode realçar só o componente da cabeça, intelecto, doutrina, e falhar no envolvimento do coração. Aquela frase me marcou naquele livro sua. E a minha pergunta, eu vou usar essa palavra, é complexa, mas do ponto de vista da experiência. Todo mundo aqui, pai, mãe, passou pelos seus pais, suas mães. E eu não tive um pai, no sentido como o senhor já conhece. Então, como o professor Anselmo Ernesto Graff, trazer a família para esse envolvimento. Daquele Jefferson lá, que tinha um avô caminhoneiro, que vivia na estrada. Ou daqueles outros membros lá da comunidade, lá no interior do Paraná, com muitos caminhoneiros, com pessoas que vivem 10 horas no trabalho. Como trazer essas pessoas para esse envolvimento da catequese em casa, já nessa estrutura nuclear, que é a família tão importante. Como? Como trazer a comunidade, os pais, as famílias que passam 10 horas trabalhando, ou num contexto de uma cidade mais urbanizada, uma cidade maior, grande, que passam horas no trânsito. Como a gente responde esse desafio? Eu sei que parece muito matemático, né, como uma receita a ser feito, mas esse não é o meu desejo na sua resposta, mas como o senhor, como pai, e como marido enxerga esse ponto. Muito obrigado. Obrigado, Jefferson. É uma pergunta, como você mesmo caracterizou, complexa, né? Por um lado, existe a imagem do pai, que muitas vezes é usada na igreja representando a Deus como pai. E eu tenho dito em oportunidades que eu falo sobre isso, de que quando Jesus ensina a chamarmos Deus de pai, ele não tem como referência os pais paternos. Porque os pais paternos são falhos e às vezes nem estão presentes na vida. A imagem que Jesus quer passar para os seus discípulos e para nós, chamar Deus de Pai, Pai Nosso, é a imagem do pai que corre em direção ao filho, lá na parábola do filho pródigo. O pai que não quer nem saber se ele vai se humilhar ou não pelo seu filho, pelos seus filhos, mas ele corre em direção ao filho. Então essa reflexão exigiria assim um aprofundamento maior, para explicar e para tentar dialogar sobre isso. Já em relação a esse aspecto prático que você mencionou, do caminhoneiro que viaja a semana inteira, que às vezes fica preso em outros lugares, do familiar que precisa trabalhar no mercado das 2 da tarde até as 10 da noite, as pessoas que estão em cidades onde tem turismo, isso tudo são complexidades que nós precisamos estar atentos e que eu pretendia dar a resposta para dizer, olha, a congregação precisa fazer o seu papel também. A congregação precisa estar de alguma forma ensinada e envolvida nesse trabalho catequético. Ou seja, o pai de alguém não pode estar por causa do trabalho. Vamos dar um jeito e viabilizar uma outra forma de envolver aquele pai, aquela família, e não engessar horários, engessar atividades que permitem a participação dos mais privilegiados, mas que excluam outros. Como você mesmo falou, não tem receita, mas a reflexão que eu faço é essa, a gente ser um pouco menos cartesiano, né? E ser um pouco mais Feierabenddiano, Feierabend. Você chega no resultado final, mas você não precisa seguir uma metodologia específica. Você pode variar as suas metodologias para chegar no resultado. Tá? A gente continua essa conversa em outro momento. Eu creio que eu deveria encerrar, mas eu quero fazer essa última aqui por causa da pessoa que fez, né, a pergunta. A pergunta vem de Lenovo, né? Eu acho que é a inteligência artificial fazendo perguntas para o professor Anselmo, né? O nome do usuário está Lenovo. Eu espero que tenha alguém, né, por trás desse Lenovo, saiba que é a sua pergunta. Infelizmente, essa questão de evasão é uma realidade em toda a igreja.
O que fazer para que isso não aconteça? Existe uma estratégia que possa ser usada para uma participação mais ativa e efetiva? Acho que, como eu disse durante a palestra, pastor Charles e o Lenovo, né? Eu falo Lenovo porque não está o nome, não é zoação, tá? É apenas para caracterizar que é para a pessoa que eu estou respondendo. Todo o início, sim, toda a origem desse trabalho da Comissão Nacional do Ensino Confirmatório, ela girou em torno desse núcleo. Como nós vamos parar a evasão dos nossos jovens das congregações? Então, todos os ESSECs, os cursos de capacitação de pastores, de líderes da instrução de confirmandos, os cursos de pastores feitos esse ano, esse simpósio de educação, o material que vai ser publicado, que vai para o YouTube, tudo isso visa a gente encontrar formas e encontrar caminhos e reflexões que ajudem a essa evasão. Eu acredito que um ponto convergente, principalmente nas palestras que eu vi desde ontem, é a gente mudar a mentalidade desse espaço, desse ambiente e do momento em si do ensino confirmatório. Tentar fazer desse lugar, desse espaço, um lugar em que a congregação está envolvida investindo, em que o pastor está envolvido prestando atenção na parte pedagógica, na parte pastoral, e buscar ao máximo o apoio das famílias, quando possível, e quando não for, envolver a congregação nisso. Essa é a minha ideia hoje, mas ela evidentemente precisaria ser desdobrada e aprofundada. Mas essa é a ideia desse grupo que trabalhou muito e trabalha muito e continuará trabalhando para tentar chegar a minimizar esse, que é um problema que nós vivemos para a dor de muitos pais, de muitos familiares e de muitos pastores de muitas congregações. Obrigado pelas perguntas, obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, professor Anselmo, pela excelente contribuição que o senhor deu para esse simpósio, para a nossa comissão e para a igreja. Um pequeno agradecimento na forma de um mimo e palmas para o nosso palestrante.